Vamos lá, continuando. Gente, elaboração do projeto de texto. Todo texto, ele tem que ter um projeto. E quando eu faço a estrutura do texto dissertativo argumentativo para vocês, é justamente para que vocês comecem a pensar na estrutura e planejar aquilo que vocês têm que escrever. No vídeo anterior, num dos vídeos que eu fiz, eu disse que você tem que escrever tudo que inclusive está aí, né? Contexto histórico, problemas relacionados ao tema, notícias conhecidas, exemplos com pessoas conhecidas, filmes, séries, teorias, citações, leis, possíveis soluções. Gente, eu coloquei essa atividade para vocês fazerem na sala digital, certo? Isso daí é basicamente a estrutura ou projeto de texto de vocês. Se vocês prestarem atenção, ela está dividida em introdução, desenvolvimento, aí tem a colocação do repertório sociocultural, exemplo, e tem também a descrição de cada elemento na conclusão. Então, esse, no caso, seria seu projeto de texto. Eu coloquei como tema a depressão, o mal do século. E para especificar tudo aquilo que eu coloco no projeto ou na estrutura do texto dissertativo argumentativo, eu coloquei aí como se fosse para vocês preencherem e o que deve fazer para colocar e o texto se tornar mais rico no texto dissertativo argumentativo. O que é o tema, que no caso, o tema é depressão. O que é depressão? Qual o público atingido? Por que é o mais atingido? Por que a depressão acontece? Desde quando a depressão acontece? Quando você coloca o desde quando ou quando aconteceu um determinado fato histórico, vai ser o contexto histórico de vocês. Perceba que se vocês escreverem todas essas linhas, vocês já têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas logo na introdução. Então, se você responder a essas perguntas, lembrando que tem mais perguntas, mais sugestões de perguntas, vocês conseguem fazer uma introdução. Então, é dessa maneira, mais ou menos. Erilene, eu quero responder a outras perguntas em forma de texto. Pode? Pode. Eu não quero seguir essa ordem. Pode? Pode, vai ficar a seu critério. Não é uma receita de bolo engessada, é uma receita de bolo que você vai colocar aquilo que você tem certeza do que você sabe. Logo abaixo tem aí, desenvolvimento. Não tem colocado as problemáticas? Então, no primeiro parágrafo vai ter aí, problema ou tese 1, você vai argumentar problema tese 2. Se você fizer essa descrição do seu projeto de texto, antes de escrever o seu rascunho, vai se tornar muito mais fácil, você não vai perder tanto tempo e vai desenrolar assim de uma maneira que a sua nota de 600 vai subir para 800, de 800 vai subir para 900, enfim. Aí, repertório sociocultural. Os repertórios socioculturais que você lembrar, coloca aí, tem um exemplo. Aí a conclusão, que é a estrutura que eu falei em um dos vídeos também que eu gravei. A estrutura e os elementos. Agente, qual é o agente? Qual é a solução? Detalhamento da solução, meio modo, detalhamento do meio do modo e o efeito. A partir do momento que você preenche isso daqui, fica muito mais fácil para você escrever a sua proposta de intervenção, porque você não vai esquecer de nenhum elemento. A Erilene, o que tem a ver essa conclusão completa e essa conclusão incompleta? Gente, eu falo para vocês que não pode haver parágrafo frasal. Uma das maneiras para se evitar o parágrafo frasal na proposta de intervenção, que é o que mais as pessoas esquecem no último parágrafo, tem 2 maneiras de se evitar. Aliás, 3 maneiras. A primeira maneira é quando você faz a retomada da sua problemática na sua proposta, na sua conclusão, e logo depois você inicia a sua proposta de intervenção. Essa é a primeira maneira, com a retomada dos problemas. A segunda maneira é quando você coloca, lógico que tem que iniciar com a expressão, né? Que fica no parágrafo da conclusão, você vai iniciar a expressão, vai dizer o que deve ser feito. Aí você vai colocar governo, solução, detalhamento da solução, meio modo, detalhamento do meio do modo. Vai pontuar,
vai colocar dessa forma, vírgula, e vai colocar o efeito logo depois. Então, essa é uma segunda maneira para sua proposta de intervenção, ou sua conclusão, ou seu último parágrafo, não ter um parágrafo frasal. E a terceira maneira para que não haja parágrafo frasal é colocando a conclusão completa e uma conclusão incompleta, que eu já comentei em sala. A conclusão completa tem que ter os 6 elementos e a conclusão incompleta pode ter os elementos que você quiser. Nesse caso, eu coloquei só os principais, no caso, que é agente, solução. Aí você vai escolher entre colocar o meio, o modo e o efeito. Então, vai ficar a seu critério. Lembrando que colocou a solução completa, pontua, coloca demais, vírgula e a solução incompleta. Belezinha? Então, na conclusão, no último parágrafo, na proposta de intervenção, também não pode ter parágrafo frasal. Se por acaso tiver, você vai perder 40 pontos na sua competência 4. Então, tem que colocar no mínimo 2 pontos finais, no mínimo 2 pontos finais em cada parágrafo. Na introdução eu já expliquei, percebam aí que logo ao lado eu coloquei a estrutura, né, do texto dissertativo argumentativo, que inclusive eu levei um slide para vocês, mandei um TD para o grupo de vocês da escola e coloquei também na lousa. Olha só a sugestão que eu coloco, né, para fazer a introdução. O que é o tema, onde acontece, tem que se limitar ao Brasil, quais as pessoas atingidas, quando, desde quando acontece, tese, problema e por que e como. Tem algumas sugestões de como você pode fazer, enfim, é só uma simulação. E no desenvolvimento, eu já expliquei, né, problema 1, quais são os argumentos, problema 2, lembrando que se você escrever todos os problemas, você vai escolher os 2 problemas mais fáceis e que você tem mais certeza daquilo que você está escrevendo. Repertório sociocultural e exemplo. Olha aí a estruturazinha que eu coloquei, né? Desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafo, problemática 2, argumento, exemplo conhecido, repertório sociocultural. E no último parágrafo, no quarto parágrafo, tem a solução completa, que eu acabei de explicar. A solução incompleta não pode ter parágrafo frasal e tem que ter os 6 elementos na solução completa. Se esquecer um dos elementos, você vai perder 40 pontos na competência 4. Tem aqui, eu trouxe para vocês os 10 mandamentos para obtenção da nota máxima da redação do Enem, que no caso, 1, mantenha-se atualizado, ou seja, leia e assista jornais e revistas e notícias. Os temas do Enem são baseados em fatos do cotidiano e estavam ou estarão presentes na mídia. Gente, a gente está passando por um momento que a gente tem que se atenar, não por causa da epidemia, mas por causa do desconhecimento, da ignorância, epidemia não, da pandemia, mas por causa do desconhecimento, da ignorância, da falta de instrução das pessoas. Enfim, inclusive, entra nesse caso a automedicação. Prestem atenção na automedicação. 2. Preste atenção nas aulas de gramática e estude. De nada adianta ter boas ideias e não saber regras gramaticais. 3. Preste atenção nas aulas de outras disciplinas, como história, literatura, principalmente. É preciso mostrar relação interdisciplinar na competência 2. 4. Leia sempre que possível. A leitura tem como consequência o aumento do vocabulário e a consequência e a ocorrência de erros de escrita será menor. 5. Tenha em mente a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Isso daí é batido na tecla sempre, né? 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. 6. Pesquise sobre assuntos, livros, discursos, trabalhos, biografias também é importante, de pessoas importantes na sociedade. É indispensável ter e mostrar conhecimento de mundo, conhecido como repertório sociocultural. 7. Leia redações nota 1000. A partir do momento que você lê redação nota 1000, você vê como é que as pessoas articulam suas ideias e a colocação também do repertório sociocultural. 8. Não fira os direitos humanos. Embora a redação não seja zerada por ferir os direitos humanos, há penalização das competências. O que é ferir os direitos humanos? Pena de morte, prisão perpétua, castração química. Não pode de jeito nenhum. Cuidado com a palavra censura. O governo não vai censurar ninguém, mas vai fiscalizar. 9. Seja direto, simples e objetivo, linguagem formal e sem arrodeios. E 10, para finalizar, pratique, produza, escreva, pratique, produza, escreva, pratique, produza, escreva, pratique, produza, escreva. Gente, um cheiro.
Qualquer coisa, me procura no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, que eu sou blogueirinha mesmo, né? Então, eu tô aqui à disposição de vocês, viu? Calma, vai dar certo. Matéria fechada da apostila